Mas, assim, tudo isso que eu fui vivendo pro meu desenvolvimento pessoal, humano, profissional, tudo que eu fui falando aqui de uma forma, em alguns momentos desorganizada, mas é tipo assim, cara, é muita coisa ao mesmo tempo agora, sabe? Para você equilibrar tudo isso. Às vezes eu me pergunto assim, pô, mas por que eu não estou trabalhando num clube agora? Sendo que eu nunca aceitei uma moeda, um papel, alguém me dizendo assim, faz isso aqui para mim. Nunca nem propuseram isso para mim, que sabe que não ia ter chance, sabe? E Então, assim, qual é a tua resposta para isso, Marcelo? cara, eu vejo assim, que toda vez que há uma troca de comando num clube, de comando técnico, de comando executivo, muitos ainda veem que tem a necessidade de ter o seu grupo de trabalho. E ainda existe um processo que é muito imediatista. Raros são os caras, como o Anderson Barros, que chega num clube e não demite ninguém. Primeiro ele vê como é que tudo funciona. E se tiver que haver alguma mudança, ela vai ser evidente e natural. E às vezes vai até acontecer porque um profissional do clube ele tem a perspectiva de ir para um outro lugar e aí acaba tendo a oportunidade de fazer uma manobra de acordo com aquilo que você acredita. Mas assim, tirar o emprego de um chefe de família, tirar o sustento de alguém, tirar alguém do seu caminho, frear alguém é muito complexo, sabe? Eu quando passo de novo pelo Botafogo, eu recebo uma oferta de que um profissional fosse demitido para que o salário dele virasse parte do meu, por eu ser um profissional mais experiente. Eu falei, cara, se eu sou pai, sou homem, e esse cara também é o mesmo que eu, esse cara começou comigo, como é que eu vou aceitar que esse cara fique desempregado para eu ganhar o que eu vou ganhar mais o salário dele? Isso não é humano. E eu falei, não, eu vou, independente disso, eu só vou se o cara ficar. E assim, a gente conseguiu fazer algumas coisas. Todo mundo, quem estiver assistindo aí sabe que é verdade. Todo mundo sabe na vida quem é de verdade e quem é de mentira. Todo mundo sabe a essência da gente, todo mundo sabe o coração da gente, sabe o que a gente quer. Todo mundo sabe quando a gente erra, quando a gente acerta, quando é intencional ou não. E a questão de ser intencional ou não, eu acho que é o mais significativo. O futebol, assim como toda a sociedade, ela está vivendo cada vez mais uma necessidade de qualificação pessoal e profissional. E quando eu falo de qualificação pessoal, são de valores morais, são de essência que a gente deveria ter de berço, deveria absorver. Mas hoje também a gente vive uma sociedade onde, apesar dos filhos ensinarem aos pais, ninguém quer ouvir ninguém. Todo mundo sabe o que está fazendo. Por quê? Porque a informação está aqui. Pesquiso 3 coisas, não verifico a fonte e está tudo certo. Entendeu? É como se eu fizesse a busca por um artigo da Premier League e quisesse usar no campeonato acriano. E quisesse comparar os dados. Não dá. Cara, nesse ponto, por exemplo, hoje em dia tá surgindo uma linha nova dentro da análise, que é o pessoal que tem analistas particulares, digamos. Muito jogador, empresas, empresários, botam seus jogadores nessas empresas, que o cara, ao invés de participar do processo de análise do clube, tem um analista terceirizado, assim como o cara tem um fisioterapeuta, tem um preparador físico por fora, tal. Na mesma linha, hoje em dia, existe um analista pessoal, digamos. Como é que você vê essa inovação, ou esse novo ramo que vem surgindo? Você vê com bons olhos? Você acha que essa informação... Eu vejo com excelentes olhos. Eu acho que é uma oportunidade de crescimento da área. Eu acho que é uma oportunidade de vagas de trabalho, de especialização. Eu acho que não deveria ser dissociado do clube. Vou dar um exemplo, né? O preparador físico que um atleta contrata por fora do clube, ele não pode trabalhar de forma dissociada. O analista não pode transferir uma informação dissociada à ideia do modelo de jogo que o treinador quer. Porque às vezes o clube tem um analista só e um analista não consegue atender 30 atletas. Quando não, ele é colocado também para fazer outras funções que ao mesmo tempo ele não consegue nem fazer análise. Então uma coisa é desenvolver o processo para que os dados sejam produzidos e outra coisa é gerar informação e outra coisa é sistematizar como essa informação chega até alguém. Então, nem sempre um analista ou 2 vão conseguir fazer tudo isso jogando 2 vezes por semana. E todo mundo pode ter um pouco mais de atenção nesse seguinte sentido. Eu acho bacana, eu acho que muitos gestores de carreira estão investindo, principalmente com atletas em formação, né?
Só que eu acho que o grande lance ainda está no universo ainda não alcançável, nesses casos, que tudo se baseia na análise do treino. Porque o jogo vai trazer um resultado, né, de quem está jogando, que você também não combina com o adversário como ele vai fazer. Mas e quem não está jogando? Como é que eu avalio uma curva de performance? Eu só consigo avaliar isso se eu estiver assistindo o treino. E se esses analistas só avaliam o jogo, eles só conseguem avaliar de quem está em evidência. Mas quem não está em evidência, como é que consegue seu espaço? Sabe, assim? Então, assim, tudo vai depender, lógico, de um desempenho, de uma performance da soma desses desempenhos, mas esses analistas que hoje estão fazendo esse trabalho, primeiro, eu acho que ainda estão fazendo muito o processo de catalogar a informação, registrar e levar de um determinado formato. O espaço de sentar com alguém, conversar, apresentar as ideias, botar numa tela e falar assim, qual é a tua opinião sobre isso? Qual decisão? O que você foi orientado pelo treinador? Você lembra daquele treinamento? Você treinou isso em função... O objetivo do treino é esse. Isso ainda está distante de acontecer. Durante o último curso agora, me perguntaram, Marcelo, como é que está a análise de desempenho na tua opinião? Eu falei, está em 50%. Eu falei com você hoje 50%, por quê? Porque a pessoa já entende que é importante, mas ainda é muito pouco diante daquilo que dá para fazer. Porque ou o clube tem muita gente que, para ter muita gente, bota muita gente ainda com pouca experiência, ou o clube não tem toda a estrutura necessária para isso. Agora, quando os treinadores passam, além dos atletas, além dos gestores de carreira, quando os treinadores também passam a levar os seus analistas, e alguns até usam isso para virar auxiliares técnicos, né? E treinadores também. Ou treinadores também, que não é ilícito, mas tem que ser real, não, eu sou treinador hoje. Não, beleza, eu parabéns. Larguei a análise para virar treinador. Então, eu nunca vou fazer isso. Assim, nunca diga nunca, mas eu nunca vou fazer isso. Primeiro que meu objetivo nunca foi ser treinador e não é. Né? Meu objetivo eu queria ser treineiro desde sempre. Não tem jeito. Então, eu nunca quis nesse... eu acho que tem várias formas de liderar. E liderar é servir. Sabe? Para mim, se a gente consegue servir alguém, a gente está liderando aquilo ali. E aí, esses caras que estão hoje, né, ocupando o espaço, eles também estão pegando, por exemplo, uma fatia de mercado, onde eles ganham 3 vezes mais de salário que um profissional que está no clube. Perfeito. Mas eles trabalham um terço do período, porque é quando esse um terço do período que existe de temporada, os treinadores estão empregados. E também não ficam num lugar só. Uma hora estão no Japão, outra hora está na Bolívia, outra hora está no Rio de Janeiro, outra hora está em São Paulo. Né? Para falar em Bolívia, Igor Oliveira, meu amigo, parabéns por tudo que você está fazendo aí no Bolívia, tá? É muito bacana ver um cara de verdade tendo sucesso. O Igor é um cara que tem uma história de vida fantástica. Começou num clube sem série na sua cidade natal, chegou até o Flamengo nas categorias de base, chegou até o time principal. Hoje acompanha o Antônio Carlos Zago, já fez consultoria para time japonês. E assim, um cara que sempre chegou e falou assim, cara, eu faço isso aqui, o que tu faz, o que tu pensa? E as pessoas ainda se prendem em protocolos, sabe? Onde eu toco na tela, eu marco isso, eu marco aquilo. Cara, e a tua ideia é uma ideia de um momento só. E esse momento ele vai passar e você não combina nem com o adversário, nem com todos. Então, tudo é diferente o tempo todo. A gente está vivendo isso a cada dia. Então, Pedro, a questão de ter um analista que está trabalhando para um atleta, legal, vai crescer muito ainda. Está trabalhando para uma empresa de gestão de carreira, legal. Que está trabalhando para os treinadores, excelente. O que precisa é esse analista ter a capacidade, a competência de fazer essa interface real com o departamento de análise. Eu vivi uma experiência onde chegou uma comissão estrangeira no clube e essa comissão pegou todo mundo que estava na área da sala da comissão e mandou para outras áreas do clube. E o clube não demitiu ninguém porque sabia que poderia não ter sucesso. Na minha forma de ser, eu peguei tudo aquilo que eu tinha de ideia e falei assim, eu quero uma reunião com o treinador e com um chefe de análise, com auxiliar técnico. Os caras não queriam muito falar comigo, não. Eu falei, mas eu vou lá, vou falar. Sim. Falei, eu preciso conversar contigo. Ah, beleza. Chegou uma hora. Primeiro dia que o cara chegou no treino, o cara veio de um outro país para cá, veio com uma roupa social, o clube deu um uniforme para ele, ele olhou uma chuteira, viu que dava, era a minha chuteira, ele calçou e foi pro campo. Eu já fiquei louco com ele.
Eu já fiquei louco. Eu já falei, pô, não perguntou nem de quem é. Que isso, cara. Depois ele mandou sair todo mundo da área da sala da comissão técnica. Eu falei, pelo menos eu vou até lá e vou explicar para ele, né? Quem eu sou, o que eu faço, que eu não cheguei aqui ontem, que eu não caí aqui de paraquedas, que eu posso ajudar. Resumindo, Pedro, depois que o cara me devolveu minha chuteira, que eu consegui apresentar tudo para ele, ele falou assim, pô, legal, ótimo, excelente, mas se precisar de alguma coisa, eu mando te chamar lá. Falei, cara, assim que a gente é tratado? Falei, me dá minha chuteira aqui, meu irmão. Peguei a chuteira, voltei, guardei e fiquei acompanhando aquilo ali. Vieram 2 analistas, um era o chefe de análise, o outro era analista auxiliar. O auxiliar só fumava. Ele só ficava escondido no estádio fumando e acompanhando o cara que fazia a parte de cinegrafia. E aí aquilo não deu certo, né? E aí quando eles começaram a pedir socorro, o clube por si só já não tinha uma unidade, já não tinha ambiente para aquilo ali funcionar. Mas não foi porque ele pegou minha chuteira, mas porque, assim, ninguém quis aquela hora ali, como eu te falei do exemplo, não é porque é estrangeiro ou não, tá? Por favor. Quando pega um profissional que chega num clube, seja ele quem for, entender o que os outros fazem. Qual é a sua história de vida? Pessoas, né, cara? Gestão de pessoas. Qual é a sua experiência, entendeu?